deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigada. Sim. Existe vida após a morte. Podemos reencontrar nossos entes queridos no céu. A morte não é o fim. Muitas pessoas se perguntam o que acontece após a morte. Algumas acreditam que deixamos de existir, enquanto outras acreditam em um céu e um inferno. As Escrituras nos ensinam que já vivíamos antes de virmos à Terra e por Jesus ter vencido a morte, continuaremos a viver após morrermos. Compreender o plano de Deus e saber que a morte faz parte dele pode nos trazer consolo e paz. Embora lamentemos a perda de um ente querido, há esperança, a morte não é o fim. O que acontece quando morremos? Quando morremos, nosso espírito e corpo se separam. Mesmo que nosso corpo físico morra, nosso espírito, a essência de quem somos, continua a existir. Nosso espírito vai para o mundo espiritual, que está dividido entre o paraíso e a prisão espiritual. Para aqueles que viveram uma vida justa, o paraíso é um lugar de descanso. Nossos familiares que faleceram antes de nós estarão lá nos esperando. O espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, chamado paraíso, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Enquanto os justos descansam, aqueles que foram mal viverão em uma prisão espiritual geralmente chamada de inferno. A prisão espiritual não é um julgamento final ou castigo eterno. Deus é amoroso e justo, por isso o Evangelho de Jesus Cristo será ensinado aos que estão na prisão, e eles terão a oportunidade de aceitar o Salvador, que os libertará. O mundo espiritual é um período de espera até recebermos o dom da ressurreição, quando nosso espírito será reunido com nosso corpo. Nosso corpo ressuscitado não poderá mais morrer e será perfeito, livre de dores, doenças e imperfeições. Graças ao amor infinito de Jesus Cristo, todos serão ressuscitados. A alma será restituída ao corpo e o corpo à alma, sim, e todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo, sim, nem mesmo um fio de cabelo da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas na sua perfeita estrutura. Jesus abordou a vida após a morte em várias ocasiões ao longo dos evangelhos. Aqui estão alguns dos principais ensinamentos de Jesus sobre o tema. Ressurreição dos mortos. Jesus falou sobre a ressurreição dos mortos, afirmando que haverá um tempo em que os mortos serão ressuscitados. Em João 5, 28 e 29, ele disse: "Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem feito o mal ressuscitarão para serem condenados." A parábola do rico e Lázaro. Em Lucas 16, 19, 31, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, que ilustra a diferença entre o destino dos justos e dos ímpios após a morte. O rico, que viveu uma vida de luxo e não ajudou Lázaro, foi para o Hades, um lugar de tormento, enquanto Lázaro foi levado pelos anjos para junto de Abraão, um lugar de consolo. O reino dos céus. Jesus frequentemente falou sobre o reino dos céus como um destino para os fiéis. Em Mateus capítulo 25 versículo 34, ele diz: "Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. A vida eterna." Jesus enfatizou a promessa da vida eterna para aqueles que crerem nele. Em João capítulo 3 versículo 16, ele declarou: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." As moradas celestiais. Em João 14, 2 e 3, Jesus conforta seus discípulos dizendo: "Na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." O juízo final.
Jesus falou sobre o julgamento final, onde as pessoas serão separadas como ovelhas e bodes. As ovelhas, representando os justos, herdarão o reino, enquanto os bodes, representando os ímpios, serão enviados para o castigo eterno. Mateus 25, 31, 46. Esses ensinamentos de Jesus fornecem uma visão abrangente sobre a vida após a morte, destacando a importância da fé, da justiça e da preparação espiritual para o reino dos céus.